Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. No nosso vídeo desta semana, eu trouxe 5 exemplos de livros com características diferentes. Livro com um autor, livro com 2 autores, 3 autores, vários autores, organizadores, para que a gente possa ver como fazer as citações de acordo com a norma mais atualizada da ABNT, que é a BNT-NBR 10520 de 2023, assim como elaborar as referências de cada caso com base na norma vigente de referências, que é a BNT-NBR 6023. Eu tenho esse arquivo aqui onde eu coloquei os exemplos dos livros e o outro com um texto, como se eu estivesse escrevendo aqui o referencial teórico, onde iremos fazer as citações e as referências. O nosso primeiro exemplo é um livro com apenas um autor, né? Então, quando você tem apenas um autor, você vai colocar o último sobrenome desse autor, então aqui eu estou vendo que é Santos, o ano e a página, se for uma citação direta, que é essa citação aqui que eu fiz no meu trabalho. O que é uma citação direta? É aquela onde você copia tal e qual está no livro. Se você deseja copiar do mesmo jeito que está no livro e esse trecho, ele tem até 3 linhas, você vai fazer dessa forma aqui. Eu comecei aqui, então aqui eu completei uma linha e passou um pouco mais aqui de uma linha. Eu vou colocar o trecho que eu quero e vou colocar aspas aqui no início e no final. Você pode mencionar o autor antes, aqui no início, ou eu posso mencionar esse autor depois, entre parênteses. Aqui, no caso, eu coloquei no final entre parênteses. De acordo com a norma mais atualizada da BNT, você vai colocar o nome do autor apenas com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Caso queira colocar antes da citação, você poderia ter escrito aqui, por exemplo, aqui no início, você poderia ter colocado de acordo com Santos, e aí a única informação que vai ficar entre parênteses é o quê? O ano e a página. Eu poderia ter colocado também aqui na frente, segundo o Santos, aí abre o parênteses, o ano e a página, ou então para Santos, e aí colocava o ano só e a página entre parênteses. Eu vou mostrar depois outros exemplos com o autor no início da frase para vocês verem como é que fica, né? Mas aqui eu fiz a opção por colocar, isolar o autor aqui da citação no final, e aí ficaria dessa forma. Sobre o ano da publicação, procure nas primeiras folhas do livro e você vai encontrar esse ano. Você também pode encontrar na ficha catalográfica. Eu até coloquei a ficha catalográfica desse livro aqui para vocês verem. Nas primeiras páginas, passando ali, você vai encontrar essa informação aqui. Então, essa ficha catalográfica, pessoal, ela tem todas as informações necessárias para você. Vai ter o nome do autor, vai ter o ano do livro, tem a edição, que é muito importante, a cidade, a editora, importante para a gente fazer a referência, né? Então, você pode tanto estar pegando essas informações ali na capa, na folha de rosto do livro, ou então aqui pela ficha catalográfica. Nós vamos fazer primeiro as citações e depois eu mostrarei como elaborar as referências de cada livro. O nosso segundo exemplo é um livro com 2 autores, certo? Então, eu tenho aqui esse livro com 2 autores, eu estou vendo aqui, olha, Alessandro de Mello e Sandra Terezinha Urbanetes, né? Então, como é que vai ficar essa citação aqui? Se você quiser colocar os autores no início da frase, os 2 sobrenomes ficarão separados pelo i. Então, veja que eu coloquei o sobrenome do primeiro autor com o sobrenome do segundo separado aqui pelo i. Essa citação aqui, pessoal, no caso, é uma citação indireta. O que é uma citação indireta? É aquela que eu li no livro e eu escrevi aqui o que eu entendi. Para a citação indireta, você não coloca aspas. Então, veja aqui, olha, eu coloquei o que eu entendi aqui com as minhas palavras. Eu não vou colocar aspas e nem vou colocar a página aqui após o ano. Então, vai ficar dessa forma aqui. Caso você queira colocar os autores apenas no final da frase, nesse caso aqui, entre parênteses, eles ficarão separados por ponto e vírgula, né? Então, dentro de parênteses, eles não ficam separados pelo i, certo? Eles vão ficar separados por ponto e vírgula, como eu fiz aqui nesse parágrafo seguinte, ó. Então, veja que eu escrevi aqui o que eu queria e agora eu coloquei os autores aqui entre parênteses, né? Então, não fica o i aqui, certo? Vai ficar sempre ponto e vírgula e você vai colocar a vírgula aqui só antes do ano. Agora, no nosso terceiro exemplo, eu tenho um livro, que esse livro ele foi escrito por 3 autores, né? Então, eu estou vendo aqui Matos, estou vendo Rossetti Júnior e estou vendo aqui a terceira autoria. Para fazer a citação
Aqui, como eles estão fora de parênteses, então eu vou separá-los pela vírgula, aqui porque são 3 autores, então do primeiro para o segundo eu vou colocar uma vírgula e do segundo para o terceiro eu vou usar aqui o "i". Se você optar por colocar entre parênteses, eles serão sempre separados por ponto e vírgula e a vírgula será colocada apenas antes do ano. Atentem para o nome desse segundo autor aqui, né? Esse segundo autor, o sobrenome dele, olha, ele termina com Júnior, certo? Caso terminasse com neto, com filho, com sobrinho, o que era que você ia fazer também? Você vai incluir o último sobrenome dele, né, juntamente com o grau de parentesco, para colocar na citação. Então, a citação ela não vai ficar só Júnior Matos, Júnior e o outro autor, não. Como ele é Júnior aqui, eu preciso colocar esse último sobrenome dele, tá certo? Junto com o Júnior na citação. Se eles estiverem entre parênteses, então você já sabe que eles vão ficar dessa forma aqui, olha. Sempre separados por ponto e vírgula, porque estão dentro do parênteses, e vírgula apenas antes do ano. O nosso quarto exemplo é um livro com mais de 3 autores. Então, o que é que eu posso fazer aqui com um livro com mais de 3 autores? Em livros com essa situação, pessoal, vocês têm 2 opções. A primeira opção é você colocar o sobrenome de todos. Então, poderia citar Borges, Duarte, Pereira e Miura. E a segunda opção, que é a mais comum nos trabalhos, é a gente colocar o sobrenome apenas do primeiro autor, seguido da expressão etial. Então, eu venho aqui, olha, o primeiro autor, o último sobrenome é Borges. Então, eu venho e coloco Borges etial. Etial é uma expressão em latim que significa e outros, né? Observe que o etial, ele é escrito com um ponto após o L, ó, então tem um pontinho aqui após o L, depois é que você coloca uma vírgula para você poder colocar o ano. Ele tem esse ponto aqui, essa expressão tem esse ponto, porque ela está abreviada. O nome completo é Ali, com 2 Is no final, mas a forma que usamos é essa abreviada e por isso o ponto. Além disso, colocamos essa expressão aqui em itálico. Essa citação aqui que eu fiz do livro de Borges, ela é do tipo citação direta longa, porque é um trecho copiado do livro que, ao ser colocado aqui no meu texto, ultrapassou a quantidade de 3 linhas. Por isso que eu fiz esse recuo aqui, né? Eu fiz um recuo aqui de 4 centímetros. Se a gente for olhar aqui, olha nessa régua aqui em cima, você vai puxar tanto em cima quanto embaixo aqui para 4 centímetros. Essa medida de 4 centímetros, pessoal, é uma recomendação da norma. Esse recuo aqui, para esse trecho, ele realmente precisa ser dado. Mas os 4 centímetros são a medida recomendada pela norma, mas não uma imposição. Eu sugiro que você adote os 4 centímetros em todo o trabalho para esses casos em que o trecho copiado do livro ultrapassar essas 3 linhas do Word. O nosso quinto exemplo é um livro com organizadores, né? Então, esse livro, ele tem uma característica aqui bem diferente dos demais. O livro Trabalho de Conclusão no Curso de Direito, eu vejo aqui em cima a informação, olha, que esse livro tem organizadores. Pessoal, esses livros que eles têm organizadores, em geral, cada capítulo dentro deste livro é escrito por autores diferentes. Eu coloquei aqui para vocês verem a apresentação e aí vocês vão ver, olha, o primeiro capítulo foi escrito por esses 2 autores aqui. O segundo já tem outros autores, olha. Cada capítulo do livro é escrito por autores diferentes. Para fazer a citação, você vai considerar apenas os autores do capítulo, certo? Mas para referência, a gente vai precisar tanto dos autores do capítulo quanto dos organizadores do livro. Então, se eu quero citar um trecho que está aqui nesse capítulo, como é que eu vou fazer? Para fazer a citação, eu vou pegar aqui só o sobrenome desses 2 autores. Então, eu venho para cá, olha, fiz uma citação aqui indireta, né? A gente sabe que é indireta porque não tem aspas. Então, eu escrevi aqui com as minhas palavras o que eu entendi que os autores disseram, abri o parênteses, coloquei aqui a primeira autora, ponto e vírgula, porque sempre dentro de parênteses é ponto e vírgula, segunda autora, vírgula e o ano do livro. Agora vamos ver como ficarão as referências desses livros que nós citamos. As referências, de acordo com a norma da ABNT, ficam em ordem alfabética de entrada dos autores. Então veja que eu tenho o primeiro aqui com a letra B, esse segundo aqui B também, agora já tem o M, o S ficou aqui no final. Você vai organizar de acordo com a ordem alfabética. Essas referências, elas são alinhadas à esquerda, então você vai digitar e depois selecionar tudo e vai
clicar aqui em cima, ó, alinhar o texto à esquerda. Elas são digitadas em espaçamento simples e entre uma referência e outra você vai deixar uma linha de espaço simples em branco, né? Então veja que em um e outro eu tenho um pequeno espaço, certo? Esse espaço aqui em branco é um espaço simples, né? Então aqui de 1,0. Nossa primeira referência é a do livro que tem os organizadores, porque o primeiro autor citado, ele começa aqui com a letra B, na ordem alfabética. Esse sobrenome aqui vem antes desse, certo? Então, por isso que eu coloquei ele aqui como primeiro. Você entra pelo sobrenome dos autores e segue com as seguintes informações. O título do capítulo do livro, né? Então, a gente vai lembrar que aqui era um capítulo de livro com organizadores, então eu vou botar aqui orientação de trabalhos acadêmicos e monografias. Coloquei o título do capítulo, vou colocar o IN. Esse IN aqui, olha, veja que ele é itálico, 2 pontos. Agora sim eu venho com a informação dos organizadores. Eu estou vendo aqui os organizadores, certo? E aí eu venho e coloco aqui na referência, né, do mesmo jeito, último sobrenome e aqui as iniciais com ponto. E venho e coloco aqui, olha, organizador, ORG ponto. Se você quisesse colocar os nomes aqui por extenso, poderia, certo? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, eu tenho aqui J e o C, que são os primeiros nomes dele, então aqui é Joceline da Cunha. Eu poderia colocar. No entanto, se você colocar aqui em um autor o nome por extenso, você vai ter que colocar em todos da lista. Você não vai poder abreviar nenhuma referência da lista, certo? Então, é importante você uniformizar. E aí, agora você vem com o título do livro, certo? A cidade, a editora, o ano. Aqui, como é um e-book, eu vou colocar aqui e-book em itálico, disponível em, coloco o site e acesso em, coloco a data nesse formato aqui, certo? O dia, o mês, apenas as 3 primeiras letras. Todos os outros vai ficar dessa forma. Em seguida, colocamos a referência do livro, que tem mais de 3 autores, né? Porque eu estou seguindo a ordem alfabética. Então, aqui eu tenho vários autores, mas sendo que o primeiro começa com Borges, o et al., né? Que significa e outros. Eu posso também colocar todos os autores, separados por ponto e vírgula, como eu fiz aqui na primeira referência. Olha, aqui é um capítulo, né, com 2 autores, e aí eu separei aqui por ponto e vírgula. Eu poderia colocar nessa referência aqui todos os autores. Não tem problema nenhum se na citação você usou aqui o et al. Você pode usar o et al. Na citação e na referência você trazer aqui todos os autores, certo? É a forma até mais comum, né, que a gente encontra nos trabalhos. E aí a gente tem aqui o título do livro, aí a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula e o ano. Posteriormente, vem a referência do livro com 3 autores. Então tá aqui todos os autores, né, separados aqui por ponto e vírgula. Eu venho agora com o título do livro, certo? Depois o subtítulo. Percebam, pessoal, que apenas o título do livro ele fica em negrito. Você poderia colocar tanto negrito como você poderia colocar itálico, mas também você vai ter que uniformizar a lista toda. Se eu coloquei aqui o primeiro negrito, então todos os destaques de livro da minha lista vai precisar ser em negrito. Se eu colocar em itálico, todos os destaques da lista de referências precisarão ficar em itálico. E aí, o subtítulo, que é a parte que vem depois dos 2 pontos, ele não fica em negrito. Apenas o que fica em negrito aqui é o título, certo? Então, eu deixei o título aqui em negrito, subtítulo não fica em negrito. Aqui a edição, então, 4ª edição, você vai colocar 4.ed. A cidade, a editora e o ano. Logo após, eu coloco a referência que vai iniciar com Melo, certo? Os autores aqui, né, separados por ponto e vírgula, o título do livro deles, a cidade, a editora, o ano. Como é um e-book, eu sinalizo aqui que é um e-book, certo? Em itálico, disponível em, coloco o link do livro e acesso em, coloco a data que eu acessei. Na sequência, eu venho com o livro, o último livro, né, que é aquele livro que tem apenas um autor, certo? Coloco aqui o autor, o título do livro, certo? Subtítulo, olha, veja que não fica, né, em negrito, a cidade, a editora, o ano, e veja bem, eu coloquei aqui em destaque a página, porque muita gente pergunta sobre isso, né? Aqui no canal, eu preciso colocar o total de páginas do livro ou não na referência.
Você vai colocar se você quiser, porque a quantidade de páginas do livro é uma informação complementar. No entanto, se você colocar, por exemplo, a quantidade de páginas aqui no livro de Santos, você vai precisar colocar em todos, porque a lista você tem que uniformizar essa lista. Então, como é um elemento complementar, na maioria das vezes eu não coloco essa quantidade de páginas. Mas se for uma opção sua colocar, não tem problema, né? No entanto, é importante que você coloque em todas, né, para você deixar essa lista aqui uniforme. Eu vou deixar na tela final um vídeo explicando como citar e referenciar artigos científicos na nova norma da ABNT, que você pode precisar também para o seu trabalho. Um grande abraço e até a próxima semana.